Muito obrigado, muito obrigado. No vídeo anterior falamos sobre espírito. O que é espírito? Qual o objetivo, finalidade do espírito ou alma existir? Neste vídeo vamos dar prosseguimento falando sobre reencarnação. O que o professor Masaru Taniguchi Seichanoye diz sobre reencarnação? Para dar prosseguimento, vamos nos posicionar sobre o que é a Seichanoye. Seichanoye prega o não sectarismo religioso, ou seja, o respeito, a consideração a todas as religiões, seus rituais, seus cultos, seus simbolismos religiosos e a unicidade de todas as religiões na sua essência, ou seja, todas as religiões pregam a mesma verdade, só que de forma diferente, isto devido à época que surgiu a religião, a cultura do povo na época, a linguagem que foi utilizada, e em função disso, cada um tem seus termos. Muitas vezes parecem falar de coisas diferentes, mas no fundo, elas falam da mesma coisa. E as mensagens também, no fundo, falam da mesma verdade. Então, vamos exemplificar sobre isso. No Isaías 59.15 diz assim: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Porém, suas maldades quer dizer pecado, ilusão, separam você de Deus. Seus pecados escondem você, o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Na Seichanoye, na Sutra Sagrada, é tratado dessa forma. Diz ser pecado por se encobrir, esconder e não revelar a perfeita, harmoniosa perfeição do Deus interior do Disso, que como não ouvirá o que seus pecados esconde, é tratado como encobrir. Mas encobrir e esconder é a mesma coisa. Se você encobre, esconde. Se esconde, a forma de esconder é encobrindo. Então é questão de forma de dizer, mas no fundo eu estou dizendo a mesma coisa. A Seichanoye trata isso da seguinte forma: nossa essência, nosso Deus interior, ele chama de Disso, e que isso fica encoberto devido à maldade, seus pecados, ilusões, que é dito no Isaías, como separam você de Deus. Seichanoye diz que encobre a natureza divina do homem, encobre o seu Deus interior, e, claro, ele não os ouvirá, né? Não vai atender seu pedido. Pecado, ilusão, karma são mesmas denominações para falar da mesma coisa, no fundo. Encobre o seu Deus interior. Por isso, não deixa manifestar a força da vida, que é, ele não os ouvirá, não os atenderá, não os salvarás. Além disso, a força mental negativa da crença, da ilusão, do pecado, cria coisas ruins na sua vida, que em muitas religiões é tratado como demônio. Na Seichanoye não trata como demônio, mas seria um demônio interior que está dentro de você, que é força do seu pensamento negativo. No fundo, quer dizer a mesma coisa. Não fica questionando esse tipo de coisa, dizendo essa religião presta, não presta. As religiões, as pessoas têm que parar de falar mal das religiões e um apoiar o outro. O mundo precisa tanto de laços religiosos para unir as pessoas, unir as famílias, ter um lar estável, um lar harmonioso, um lar feliz. O professor Masaru Taniguchi diz que sem a força da grande vida que flui eternamente por meio ou seja, através da corrente de laços familiares, a salvação de Deus não chega até você. E é o que diz no Isaías 59.1.5, é a mesma coisa.
ele nos ouvirá, né? Não virá, quer dizer, não vai salvar você se ele não ouve, né? É modo de dizer, está falando da mesma coisa. A única diferença que a Seichonoye trata é que essa força da vida, a vida de Deus, flui através do laço de corrente de raízes familiares. Aqui, desenhando a genealogia, seria como uma árvore. As raízes constituem os nossos antepassados, depois vem a geração do nosso pai, nossa mãe, e a minha geração seria os galhos da árvore. O galho recebe nutriente aqui da raiz. Da mesma forma, nós recebemos nossa força da vida, que vem aqui da grande vida de Deus, passando por essa corrente de laços familiares. A isso o professor Masaru Taniguchi chamou de vida que flui eternamente, que traz a força da vida, que traz a salvação da vida, que quando você recebe essa vigor da força da vida que flui eternamente, nasce em você a coragem, a determinação, a garra, a vontade, e você consegue vencer os obstáculos. Parece que veio a salvação de Deus, mas não é isso. Isso brota dentro de você, não é que uma força exterior vem, um anjo vem e vai te conduzir, não é isso. Vem uma força que brota de dentro de você, que faz ter coragem, faz ter vigor físico, por isso que cura de doenças, elimina as doenças, você passa a trabalhar com mais afinco, com mais produtividade, você resolve seus problemas financeiros, de carências materiais, etc, etc. Se a corrente de laços familiares estiver bloqueada pela ilusão, pecado, a força da grande vida, a salvação de Deus não chega até você, é o que diz. Porém, aqui no Isaías diz assim, porém, suas maldade, quer dizer, pecado e ilusão, separam você do seu Deus é o Deus interior da Seichonoye. Por isso, ele não os ouvirá, por isso não vai vir a força da vida, a força de Deus, a salvação de Deus. Recordando um pouco do que nós falamos no vídeo anterior, para que existe o espírito, a alma do homem? Na Sutra Sagrada diz o homem cuja natureza real é vida espírito, forma o corpo com o fio da mente e nele instala a si próprio seu espírito. Então, por que a vida espírito diz que a matriz, o homem original, criado à sua imagem e semelhança, cria o espírito, cria o seu espírito para que tenha uma individualidade, porque a vida espírita é uma matriz única. Dela vem todas as vidas humanas, mas a origem é única. Todos têm a mesma semente, vem dessa mesma semente chamada vida espírito. Na Sutra Sagrada também define o que é espírito. Espírito é a mente que abandonou o corpo e que conserva a sua individualidade com a sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Então, espírito, alma é a mente, energia que abandonou o corpo e conserva a sua individualidade. E exatamente isso, para conservar a sua individualidade, para ter uma identidade individualizada, é que a vida, espírito, que é uma única só coisa, comum a todas as vidas, cria o seu espírito, para que cada ser humano tenha e possa manter a sua individualidade mesmo após a morte do corpo carnal. Isso foi que nós vimos no vídeo passado. Vamos dar continuidade sobre reencarnação. O professor Masaru Taniguchi diz assim, não faça da morte do corpo a morte do homem. Na verdade, isso está na Sutra Sagrada. O homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. O que é quando visto pelos olhos da verdade?
O homem, quando visto pelos olhos da verdade, é homem real, é homem Deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é esse homem real. O que peca não é homem real. O que adoece não é homem real. O homem real é a vida, espírito, o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, que é tratado na Sutra como luz emanada de Deus, ou seja, é homem, Deus. Não faça da morte do corpo a morte do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Se o homem é vida e jamais conhece a morte, se não morre, obviamente não reencarna. Então o que reencarna? O que reencarna é o espírito, a alma, mas a vida nunca morre, a vida é indestrutível, imortal. Quando você conscientiza essa verdade, você acorda para a nova realidade e muda completamente sua vida, sua forma de ver o mundo, as pessoas, enfim, muda. A tua vida muda completamente. Isso é dito como conhecer a verdade, que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das limitações que vê a si como o corpo carnal. Se você considera a si como o corpo carnal, o homem material, você é cheio de limitação, você é cheio de defeito. E a única forma de se libertar, de transformar a si em ser ilimitado, é vendo, conhecendo a verdade, que eu sou vida perfeita, oriunda de Deus. O professor Masaharu Taniguchi diz: o que morre não é homem real. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que é vida espírito, que é uma luz emanada de Deus. Luz emanada de Deus quer dizer que é uma energia mental emanada de Deus. Por isso que é imagem, semelhança de Deus. A vida é espírito originada de Deus para se manifestar neste mundo, no mundo fenomênico, torna-se vida fenômeno individual, que seria o espírito, a alma. O espírito, a alma, é corpo de vibrações mentais, é energia mental emanada de Deus. Então é um corpo de vibrações mentais aos olhos de quem enxerga com os olhos espirituais, apresentando-se aos olhos espirituais como corpo espiritual. Esse corpo espiritual habita o corpo material, como se fosse sobrepondo, como se juntasse ao corpo material, que também é fruto da vibração mental da vida espírito. A grosso modo, o homem possui dois corpos, o espiritual, que é o espírito, e o carnal conjugado, que parecem um só, porque nós não enxergamos a energia espiritual, nós não temos tecnologia de enxergar alguma coisa que não reflete a luz, alguma coisa que nós não enxergamos. Quando diz nós enxergamos a luz refletida no corpo. A luz reflete, cria um formato, uma vibração, e o olho traduz como forma, como formato. O homem é formado através da junção de dois corpos, o corpo constituído de vibrações materiais e o corpo de vibrações espirituais, que juntos formam o corpo humano, que é o ser humano. Quando chega a hora, estes dois corpos se separam. O corpo de vibrações materiais permanece neste mundo e se desintegra, ou seja, morre. E o corpo de vibrações espirituais, que é o espírito, a alma, passa a viver no mundo espiritual. Então, o que morre é o corpo carnal. A morte não é do homem real.
Por isso que diz, o que morre não é homem real, a vida que você recebeu de Deus não morre. A vida criou o espírito e como a vida existe, ela mantém o espírito com sua energia mental. Por isso que o homem é luz emanada de Deus. Dentro de nós habita Deus, vida, que é a luz emanada de Deus. Quando diz dentro, não é que seja dentro, está preso aí dentro. É uma energia que pode estar dentro, pode estar fora, pode estar em milhões de lugares. Aliás, está em cada um de 8 bilhões de seres humanos. Então vai dizer impossível. Na nossa inteligência humana limitada é impossível, mas estamos falando de coisas criadas por Deus. Não tentar analisar coisas sobre a ótica da inteligência humana, muito limitado. O que encarna é o falso eu. Quando chegar a hora, os dois corpos se separam. O corpo material desintegra e desaparece, e o corpo espiritual passa a viver no mundo espiritual. Vida, espírito, que é o eu verdadeiro, sua natureza verdadeira, possui infinitas dimensões, mas para aparecer neste mundo tridimensional, limita-se e apresenta apenas 3 dimensões. Então, a distinção entre as pessoas se torna tão nítida que se ignora a unidade das pessoas na essência. Por isso, as pessoas têm pensamentos imperfeitos que formam karmas negativos, ou seja, pensa de forma sectária, pensa de forma segmentada, vê barreiras, vê diferenças, vê defeitos nos outros, porque vê a aparência do ser humano. Mas se você olhar na essência, todos nós temos a mesma matriz criada por Deus, que é a vida espírito. Mas como nós pensamos de forma errada, forma-se aquilo que chama karma negativo. O karma, primeiramente, forma o corpo mental, que conhecemos como corpo espiritual, que forma o corpo material, que na verdade é um corpo mental. O homem é junção desses dois corpos. Torno a frisar que os espíritos são corpo de vibrações mentais, portanto, constituído de karmas. Por isso, o budismo não fala em reencarnação do espírito, diz transmigração do karma. Por isso que tem religiões que diz que não tem reencarnação, porque o que reencarna é ilusão. No caso do budismo, não diz reencarnação, mas diz transmigração do karma. O que encarna, então, é esse falso eu constituído de karmas, ilusões. O que morre é o corpo carnal, e o que encarna e o que nasce novamente seria esse falso eu constituído de pensamentos que nós carregamos. Reencarnação. O homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, aquele incapaz de morrer, aquele incapaz de adoecer, aquele incapaz de morrer. Então, o que não morre? Aquele incapaz de morrer. Na Seichanoye, a essência que não encarna, que não morre, é chamado de eu verdadeiro, que é sua vida, espírito, o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E a vida fenomênica individual, que encarna e reencarna, é chamado de falso eu, que seria o seu espírito, com seu currículo da vida. Seichanoye diz que esse falso eu não é a existência verdadeira, portanto, não precisamos preocupar com ele. Exatamente, isso é a palavra-chave. Não precisa preocupar com ele. Preocupar com o espírito, com a alma, com reencarnação, com karma, isso é pensamento, não é uma coisa real. É pensamento, nosso modo de pensar errado que criou uma energia negativa dentro de nós.
não precisamos preocupar com ele, porque todas as existências fenomênicas são meros efeitos da causa e efeito. Lá no fundo, somos fruto da causa e efeito. É o que diz no Gênesis 2. Por isso que você tem que colher o sustento com o suor do teu rosto. Neste mundo, você tem que semear uma causa, suor do rosto, para ter o sustento. Sustento é efeito, causa é suor do rosto. Tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que esforçar. As pessoas e fato deste mundo não parecem existir, mas são fruto do pensamento, são sombras projetadas pela mente. Portanto, elas são aparências. Seria aparência, a aparência está aí em maiúsculo, porque seria uma existência física. A gente pode chamar de senhor aparência ou senhora aparência. De certo modo, a reencarnação ocorre, mas o que reencarna é ser falso fenomênico, ou seja, o senhor aparência ou a senhora aparência, que chama de João, Pedro, Maria, Joana. Personagem semelhante à imagem projetada na tela do cinema. Esse mundo fenomênico é como se fosse uma tela de cinema que está projetando diversos personagens, diversas senhor e senhoras aparências, e cada um, como personagem num filme, cumpre uma determinada tarefa, pratica uma determinada sequência de atos, etc, etc. Mas são como imagem que aparece na tela do filme. Imagem parece real, mas desaparece. Assim é a vida fenomênica, que aparece e desaparece. Para que você vai se preocupar com alguma coisa que é apenas aparente? Todas essas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa volta, no nosso mundo, no nosso país, enfim, não importa, é sombra, é filme que está sendo projetado. O professor Masaharu Taniguchi usa um termo muito interessante que eu procuro sempre usar: não seja burro, não seja enganado pelo fenômeno. O fenômeno não existe. O que não existe, não existe. Não pode te afetar, você não pode ser enganado. Você não pode ficar com raiva, não pode ficar contrariado, não pode ficar triste, não pode ficar zangado vendo essas aparências. As aparências desaparecem. Próximo vídeo, vamos dar continuidade ao assunto e falar sobre a constituição espiritual do homem, os 5 corpos do homem, que também os pessoal chama de dimensões. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão. Hoje o pessoal fala de multiverso. O que é esse multiverso? Muito obrigado, muito obrigado.